Fala, meu povo, sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Me pediram para gravar uma série de vídeos sobre o que uma pessoa que trabalha com informática ela ganha efetivamente aprendendo eletrônica. O que ela ganha? Eu fiz uma listinha aqui, vou fazer alguns vídeos para vocês, mas eu queria passar alguns aspectos. Você trabalha com informática hoje, o que você ganha efetivamente aprendendo eletrônica? São muitas situações que você vai ganhar valorização profissional, você se valoriza como profissional diante do seu cliente, você aumenta a sua área de atuação, você pode trabalhar com mais equipamento, aumenta a sua produtividade, porque, por exemplo, hoje chega para você 10 equipamentos, provavelmente desses 10 equipamentos você não consegue reparar tudo. Então sua produtividade é limitada em função da sua falta de conhecimento. E aumenta em muito a sua credibilidade. Então são muitos aspectos que você vai melhorar, que você que trabalha com informática, você só tem a melhorar aprendendo eletrônica. Mas eu queria passar para vocês um diagrama que é justamente na parte mais interessante, que afeta o nosso bolso. Você aumenta a sua lucratividade, e eu fiz um diagramazinho para poder passar para você, explicar direitinho dentro dessa área que eu também atuo, que é a área de informática, tá bom? Então, uma pergunta simples: eu trabalho com informática, o que eu ganho aprendendo eletrônica? Dentre todas as outras características que eu passei para vocês lá atrás, credibilidade, produtividade, você ganha muitos outros aspectos além desse, mas eu queria fazer um desenho para a gente poder entender isso. Vamos supor que hoje você trabalhe com manutenção de notebook, você faz manutenção de notebook. Existem dois tipos de manutenção que se pode fazer em um computador: uma manutenção a nível de informática e uma manutenção a nível de eletrônica. Manutenção a nível de informática, o que pode ser feito? O pessoal leva um notebook para você. Na verdade, o defeito do notebook é um defeito de software, não é um defeito de hardware. É um Windows que deu um problema, você vai reinstalar. Então você pode atuar nesse segmento. O que você pode fazer também? Dependendo da região, os dois componentes que mais dão defeito são memórias e o HD. Na minha região, o HD dá mais defeito, tá bom? Então, em primeiro lugar, aqui no Rio, que mais dá defeito, HD, segundo, memória, e depois vem a placa-mãe do notebook, tá bom? Nessa sequência mesmo. Então, hoje você poderia, dentro dessa área de atuação de 100% dos defeitos, que 100% dos defeitos vão estar dentro desses três: ou é HD, ou é memória, ou é a placa-mãe, tá bom? Então, de 100% dividido por 3 vai dar 33%. Então, hoje você está atuando em 66% dos casos que vão se apresentar para você. Para você trabalhar com 100%, precisaria que você aprendesse eletrônica. Então, você aumenta o seu leque de oportunidade, o seu leque de atuação, tá bom? Então, aqui no Rio, se tem por convenção, não tem reparo de notebook com valor menor que 285. Você pode rodar para lá, pode rodar para cá. Não existe reparo menor de uma placa de notebook que custe R$285. Você sabe que se você hoje for trocar um HD num notebook, você vai ter uma despesa entre mínimo de 100 até R$200. Então, você que recebeu um notebook para consertar na sua assistência técnica, na sua loja, você já começa gastando R$200 sem estar ganhando um centavo, tá bom? Se for uma memória, está também nesse campo. Ou seja, você que faz manutenção a nível de informática, o seu insumo, o que você precisa de base para fazer o reparo é muito caro. No final você quase não tem que cobrar do cliente. Uma dica que eu vou dar para vocês, que ajuda bastante, é você não vender a memória, não vender o HD. Você manda o cliente comprar. Você manda o cliente comprar. Que aí você já tem como você cobrar mais R$100 pelo serviço. Porque se o cliente já
comprar com você o HD de 200, ele vai achar, pô, esse cara já ganhou R$200, na verdade você não ganhou nada. É só a peça para trocar. Tá bom, galera? Então, quando você pega uma placa de notebook, o custo mínimo, o que o cliente vai pagar mínimo por esse reparo é R$285, tá bom? E o que efetivamente você vai trocar? Sendo bem claro, você vai trocar componentes, geralmente, que custam menos de R$1. A verdade é essa. Você vai trocar componentes que geralmente custam centavos de reais, tá? Eu tenho algumas telinhas abertas aqui que eu podia mostrar para vocês. Aqui no caso é um HD, tá vendo aqui um HD 349, queria até ver que HD é esse aqui de 160 GB por 54, deve estar com defeito. Vamos lá. Então aqui eu tenho alguns componentes, tá? Vocês estão vendo aqui um circuito integrado, notebook, que custa R$39, tá? Um outro que custa R$33, já pode ser uma boa referência pra gente, tá bom? Se a gente rolar para cima aqui, você vai ver a parte de fonte, tudo isso. E você também tem os componentes auxiliares, que geralmente no notebook a gente troca muito isso aqui, ó. Diodo. Se você não conhece o diodo, aqui está um diodinho. Você troca muito diodo, muito. Esses um N equivalente a um N4007, 4002, você troca muito isso. E você também troca os capacitores. Tudo isso custa centavos. Eu tenho aqui anúncio que você compra 50 unidades desse diodo por R$35. Então, se você dividir 50 unidades por 35, vai dar bem menos do que R$1. Geralmente, para você reparar uma placa de notebook, existe uma tendência maior de você substituir componentes auxiliares do que componentes principais. Exemplo, o que é um componente auxiliar? Um resistor, um capacitor, um diodo. O que é o componente principal? Um circuito integrado, um MOSFET. É muito mais fácil e muito mais usual você trocar componentes auxiliares que o custo, em média, são de menos de R$1, tá bom? Eu queria mostrar para vocês aqui embaixo uma tagzinha aqui na parte de baixo aqui de um caso que aconteceu com um aluno meu que está fazendo curso comigo há 2 semanas. E ele consertou uma televisão de uma vizinha. Uma outra questão, se você tem uma loja, uma assistência técnica hoje exclusiva para notebook, você pode aprender na eletrônica a trabalhar com TVs também, que também tem uma boa lucratividade. E o reparo em TV, ele é até mais fácil do que o reparo em notebook, tá bom? Principalmente no que diz respeito à montagem e desmontagem do equipamento. Na verdade, a televisão você só tira a tampinha, tá tudo na sua mão. O notebook já demanda um pouco mais de cuidado na montagem e na desmontagem. Então, o que aconteceu com o meu aluno Francisco, lá de São Gonçalo do Amarante, no Ceará? Ele consertou uma televisão de uma vizinha, tá bom? Consertou uma televisão de uma vizinha, que custa R$1.700. O defeito era um diodo, que custou R$1. Ele cobrou R$200 pelo reparo, onde ele obteve um lucro, depois vocês fazem a conta para ver se eu estou certo, um lucro de 20.000%. Esse foi o lucro dele, nem a Betina faz isso. E detalhe, ele levou 2 horas para fazer o reparo, tá bom? Detalhe importante, como ele estava iniciando, como uma vizinha era gente boa, amiga, uma pessoa batalhadora, ele fez esse preço, porque eu não aconselharia a se fazer esse preço. O preço que eu recomendaria, máximo a se fazer para qualquer cliente, seria a metade do valor de um novo. Esse é o seu patamar, o máximo que você deve cobrar isso, a metade do valor de um novo. Então esse orçamento aqui, se ele tivesse cobrado R$500, a vizinha ficaria feliz da vida, porque qual a opção que ela tem? Ou compra um novo ou conserta o que ela tem. A verdade é essa. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, uma dica comercial que é muito interessante, você pode parcelar para a pessoa, se a pessoa for conhecida, for pessoa de confiança, por exemplo,
Ele cobrou 200, ele poderia cobrar 300. Ó, me dá 200 agora e me dá R$100 daqui a 30 dias. Mesmo assim, essa cliente ia ficar super feliz e satisfeita e ele ia ter uma lucratividade maior do que a que ele teve. Não quer dizer que ele não ganhou dinheiro, ele investiu R$1 e ganhou R$200, tá bom? O que ele gastou efetivamente foi isso. Professor, em quanto tempo que eu tenho resultado fazendo um curso de eletrônica? Eu não sou mentiroso nem vou enganar para vocês. Você não vai começar hoje a fazer um curso de eletrônica comigo e amanhã você está consertando tudo. Mas o que eu posso garantir, baseado no que eu tenho visto e vivido de experiência dos meus alunos, que existe uma evolução absurda do aluno entre 7 a 30 dias. Isso eu tenho visto com todos os meus alunos. Alguns alunos até fazendo o curso, em menos de um mês ele recupera todo o valor que ele investiu no curso. Então é extremamente vantajoso para você que trabalha com informática buscar ter o conhecimento de eletrônica. Eletrônica é extremamente fácil, extremamente prazerosa, te dá uma realização pessoal muito grande. O que é difícil na eletrônica é a forma como as pessoas ensinam eletrônica. Se você vier estudar comigo, você vai ver, caraca, é muito fácil, era mais fácil do que eu estava pensando. As pessoas complicam o simples e eu vou logo no foco, no objetivo, na solução do problema. Então você que trabalha com informática, não perde tempo não. Começa a fazer um curso de eletrônica, que daqui a um mês você vai falar, caramba, professor, como que eu evoluí, como que eu melhorei, como que eu estou atendendo meu cliente melhor, como que eu estou tendo uma lucratividade maior e como que eu estou tendo o que? Mais realização pessoal. Tá ok, galera? Seja abençoado em nome do Eterno, professor Marcelo Moraes.